Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast. Aqui o nosso pode ser o podcast do Aprovado. Aqui a gente traz aí histórias de pessoas inspiradoras que vêm falar um pouquinho da sua rotina de estudos, né? Como é que foi a sua preparação e como é que tem sido aí a sua carreira, né? Como é que tem sido ser um servidor público. Eu sei que você que está aí do outro lado está buscando, está almejando ser um concursado e eu tenho certeza que o papo de hoje você vai se inspirar, você vai se motivar, assim como eu tenho certeza que a nossa convidada aqui um dia já assistiu aí histórias de pessoas que a inspiraram a se tornar servidor público, né, a estudar e alcançar a sua aprovação no concurso público. Então, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te fazer aquele pedido especial. Dê aquele like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada dia mais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui no nosso canal do Ser Aprovado, você tem aulas aí praticamente todos os dias aqui no nosso canal. Nós temos entrevistas, tem muito conteúdo de dicas para te ajudar a ser aprovado não só em concursos no Amazonas, mas com concursos nacionais, região norte, para você que está aí estudando, tá bom? Nós vamos lá que hoje nós estamos recebendo aqui a Heloísa Moreira, né? Heloísa Moreira, ela que é guarda municipal de Manaus e tem uma história bem legal, ó, já fiquei sabendo o que ela fazia antes de se tornar servidora pública, né? E, pô, você fala assim, caracas, velho, normalmente as pessoas que vão para a área policial são pessoas ali que, pô, tem uma atividade bruta e tal, aquela coisa. Mas, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeiro, para você se apresentar aí, quem é Heloísa Moreira? Nossa, quem é Heloísa Moreira? Heloísa Moreira já teve várias fases, né? Como você falou, Heloísa Moreira, a fase anterior a essa era bailarina, quem diria, né? Não fazia ideia que um dia seria uma servidora pública, e muito menos nessa área policial agora, né? Uhum. Mas é muito emocionante, primeiramente, estar agradecendo estar aqui. É muito emocionante estar aqui e ver todo esse estúdio, lembrar daquela época que eu passava, às vezes, à noite, de madrugada, assistindo vocês e ver que deu certo. É muito emocionante. Muito obrigada pelo convite. Que legal, que legal. Eu que agradeço, sabe, em nome de todos os professores, os mentores aqui do curso. É sempre uma satisfação receber, né, os nossos alunos, aquelas pessoas que hoje estão aí no seu cargo público. Mas você falou aí que a Heloísa já teve algumas fases, Já. né? Conta pra gente aí como é que foi a sua infância, né? Você é de que cidade, né? Conta um pouquinho aí de como é que foi aí a tua história até chegar aqui. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? As pessoas perguntam pra mim o que eu sou. Eu sou carioca. Não sou carioca, eu sou fluminense. Mas para as pessoas entenderem, né? Carioca, eles já assimilam logo o Rio de Janeiro. Sim. Mas eu sou da Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu. Eu comecei cedo na dança. Sempre foi dança na minha vida, desde criança, adolescente. Eu dançava, eu ensinava e fiz os cursos, né? Fui profissional mesmo e fui evoluindo. Teve um tempo da minha vida, da minha carreira, que eu fui para a área administrativa, fiquei como secretária. Na verdade, foi o que a vida proporcionou no momento, né? Tinha que me financiar, né? Me custear, então eu fui para a área administrativa. E aí depois eu voltei para a área da dança, porque realmente era a minha paixão, né? E aí consegui ser profissional internacional. Fui morar fora do país. Fiquei alguns anos aí trabalhando como bailarina e professora e coreógrafa profissional internacional. Até 2022. E aí, em 2023, foi que eu decidi mudar a chave. Me ficar mesmo no Brasil, decidi casar também, ficar aqui com meu esposo no Brasil. Então, assim, eu queria uma coisa que me desse estabilidade. O que dá mais estabilidade? Concurso. Então, foi isso que aconteceu, foi essa aí. Aí eu decidi parar de viajar, né, por conta da estabilidade, porque era uma área que eu amava, ainda amo muito a dança até hoje, né, tá em mim, eu digo até para as pessoas que eu sou uma bailarina aposentada, porque eu tenho uma carreira, um trajeto, só que eu não tinha estabilidade, era só contratos, não tinha algo fixo ali, né, se caso a gente se lesionasse, como aconteceu comigo, de ficar doente, a gente tinha que voltar para casa sem nada. Sem nada, e aconteceu 2 vezes e foi bem ruim, né? E inclusive na época da pandemia, 2021, parou 2022, tudo. Então foi bem complicado. E aí quando eu decidi, falei, não, eu quero estabilidade, eu vou estudar para concurso. E aí foi aí que eu virei a chave de uma vez só. Legal, legal. Você falou aí sobre essa questão da dança, né? E eu até começar com você aqui um pouco antes, né? Um pouquinho também da minha vida pessoal aqui.
E essa coisa da dança é muito presente, né? Porque eu também estou identificando algumas coisas parecidas aqui com o pessoal. Dança de... Eu até aprendi os nomes, eu acho que é gafieira, samba de gafieira. Samba de profissional disso aí também. Sim. Olha que legal, depois eu apresento. Então, essa questão da dança, ali no Rio, principalmente, eu vejo muitas meninas que vão, né, para essa área profissional mesmo. Sim. E tudo mais. Rio e São Paulo, né? São Paulo. E você levou ali isso realmente como uma carreira por muito tempo, né? Como é que foi essa tua vida, assim, de viajar e tudo? Porque é uma coisa assim, quais países que você chegou a conhecer, assim? Foi, assim, mágico, né? O primeiro país que eu fiz foi Itália. Ah, que aí foi o que acontece? Eu trabalhava numa academia dando aula de zumba, de lamberóbica, de fit dance. Uhum. Isso em 2018. Aí eu vi uma oportunidade, uma audição para viajar para a Itália, ficar 8 meses na Itália, viajando a Itália inteira, dançando. A gente fazendo show. A gente fazia um show de 1h20, às vezes tinha show de 40 minutos. E era um show brasileiro, então tinha de tudo no show. Balé, jazz, funk, samba, tudo, de tudo, de tudo. E aí a audição era em São Paulo. E eu não tinha dinheiro, como sempre, né? Aí o que eu fiz? Eu usei o BlaBlaCar. Não sei se aqui em Manaus tem o BlaBlaCar. É um Uber, mas de uma viagem distante, tipo de um estado para o outro. É mesmo? E não é só uma pessoa, ele é compartilhado. Uhum. Então, assim, eu peço, mas tem uma outra pessoa que eu nem faço a mínima ideia de onde veio. E aí eu fui eu e mais 3 pessoas e o motorista, viajamos a noite inteira do Rio para São Paulo, para eu fazer essa audição para ir para a Itália. E eles iam também para não, teste? Eles eram aleatórios. Eles pediram no aplicativo, eu não sei o nome dele, não sabia nada. Encontrei o motorista. Uhum. Tem muito isso lá no... Acho que hoje eu não sei se usam tanto, né? Mas na época, 2018, usavam bastante. Final de 2018, meio final de 2018. Hoje tem o Buzzer, né? E aí foi isso. E aí eu cheguei lá muito cansada, porque eu viajei a noite toda e eu tinha que fazer uma audição, dançando, né? Era já de manhã, no eu já cheguei já... Na verdade, a audição era 1h da tarde. Uhum. E eu cheguei pela manhã em São Paulo. Eu tava tão cansada, eu falei, se eu for cansada assim, eu vou... Não vou ser bem, né? A performance não vai acontecer. O que eu fui procurar? Um hostel. Sim. Que também é compartilhado, que eu não fazia a mínima ideia. Olha, só sei que eu dormi num quarto que parecia que tinha um rapaz que tava foragido. Eu não sei o que é. Foi bem assim. Eu lembro que eu paguei R$60 pra dormir 2, mas eu dormi. Eu dormi com toda a minha força, porque eu não ligava nem pra quem tava do meu lado. Eu dormi. Aí acordei e fui pra audição, e graças a Deus deu tudo certo, eu passei. E em 2019 a gente viajou, fui Itália. Aí 2019 Itália, 2020 teve a pandemia, eu tive que ficar aqui no Brasil. Sim. Foi complicado, porque não tinha de onde tirar dinheiro, né? Mas você ficou 8 meses, né? Fiquei 8 meses em 2019. Caramba. Foram 8 meses, viajando a Itália inteira. Inclusive, na verdade, a gente fez Áustria também, que é um outro país, né? Sim. E Marina de Veneza também, é dentro da Itália, mas tem um outro país que é bem do ladinho, né? Uhum. Que a gente fez ali também. Tem muitos países próximos ali. Isso, individual, tipo províncias individual que se consideram como países, né? Uhum. E não foi só a Itália, então, mas foi a Itália inteira e alguns países bem próximos. Sim. E aí, 2020, pandemia. 2021 fui para o Egito. Aí fiquei alguns meses no Egito, mas aí eu me lesionei. Era o mesmo grupo? Não, outra empresa. Já era outra empresa. Aí essa empresa do Egito eu já fui por indicação. Como eu tinha ido para a Itália, então me indicaram, era uma boa profissional, não precisa nem fazer audição e tal. E aí eu fui pro Egito só por indicação mesmo. Uhum. Só que aí no Egito, infelizmente, eu me lesionei. Tanto o meu punho quanto o meu metatarso, né? Meu pé. Eita. No palco. O punho deu para levar, né? Porque a mão, assim, né? A gente mobilizou ali, deu para levar. Mas aí quando foi o pé, já não deu. Ficou uma semana, 2. Eu falei, não, vou para casa. Vou me recuperar em casa. Minha língua eu conheço, hospital. Sim. E aí eu tive que voltar. Só que aí eu tive que voltar com uma mão na frente, outra atrás. Aquela situação. E quando é tipo um contrato? É você um recebe contrato. um salário mensal? E é um salário muito bom. Para quem trabalha na dança, o auge mesmo é sair do Brasil. Porque é um salário muito bom. Você recebe mesmo. até, às vezes, na moeda de fora? A gente recebe em na moeda de euro, fora. assim, Quando eu fui para a Itália, eu recebi em euro. E no Egito, eu recebi em dólar. Nossa. E era melhor ainda, porque a moeda do Egito é menor
do que a do real ainda. Então Então eu recebia em dólar, ainda trocava para a moeda do Egito, que era Libra, se eu não me engano. Sim. Então era ótimo, né? Dava para viver. Dava para viver uma vidinha Cara, mais ou menos. Que legal. Aí quando você volta, então, depois dessa lesão, aí já... Nesse momento, tu já estava pensando em alguma coisa do tipo, assim, vou estudar, ou não? Era aquela coisa que tu pensava, eu quero viver minha vida de bailarina e... Eu me recuperei em um mês e meio, me mandaram mensagem, tem Maldivas pra você final do ano. Virada de ano na Maldivas. Fui. Fui pra São Paulo, ensaiamos, uma semana de ensaio no Vral ali, e viajamos pra Maldivas. Nessa época você já estava casada? Não. Ainda estava ainda na fase de conhecimento. Nada, também não. Porque depois a própria família depois começa a pesar muito também. A minha família, assim, quando eu falei pra eles que eu ia viajar, eles ficaram assim, não vai. Tem aquela história de sequestro, aquela coisa de novela também, porque tem muita novela, né? Acontece, mas infelizmente. Mas também tem, que não é... Não. Acontece, mas é porque minha família, minha avó, por exemplo, assistia muita novela. Então, ela achava que ia acontecer a mesma coisa. Não, o jornal, então. Fulano de tal foi sequestrado. Aí achava que... a família fica preocupada demais e tudo, né? Isso, quando tu voltas dessa última viagem, foi o quê? Essa última, 2020? Final de 2020, foi 21. Já foi pós-pandemia ali? Já? Pós-pandemia, já. Tava ainda tinha casos, mas foi pós. Pós aquele ápice, né? Ainda estava em lockdown, na verdade. Sim. Tivemos que fazer os exames para poder viajar, né? E aí, 21... Meio de 21, estava no Egito. Final de 21 para 2022, eu estava na Maldivas, nas Ilhas Maldivas. Sim. E aí, voltei pro Brasil, né? Porque era só o período de final do ano mesmo. 2022, eu fui pra Itália de novo. Aí fiz Itália de novo, que aí foi o último. E quando volta ali já... E foi como é que foi essa virada de chave, assim? Tipo... Foi porque eu fiquei doente. Das outras vezes eu me machuquei, né? Me lesionei. Em 2022 eu fiquei doente mesmo. Doente mesmo e... não tinha como continuar, né? E às vezes o psicológico pesa bastante também. Nessa época que eu fiquei doente, pesou bastante o psicológico. Graças a Deus, hoje eu tenho um psicológico bem forte por conta dessas coisas que aconteceram, né? As pessoas, meus colegas falam que eu sou muito forte, aquela coisa quando a gente fez Rocan, né? Não, você tem um psicológico muito... Não, é por conta da minha vida mesmo, que eu já tive vários altos e baixos, e aí foi moldando, né? A vida vai dando aquelas pancadas que você vai... A gente fala assim, é bailarina, mas a bailarina sofreu. Não, eu imagino que nessas tuas viagens sempre tem alguns perrengues, assim, né? E tudo assim, eu não sei se você tem alguma coisa que queira compartilhar assim, mas... às vezes quem olha de fora pensa assim que não, a vida é perfeitinha, né? Viajou, ficou no hotel 5 estrelas. Ficamos no hotel 5 estrelas, mas não é perfeitinha, não. Ai, nossa, tem uma vida, mas assim, são muitos ensaios, eu imagino também, né? Muito cansativo. Muito. Até chegar naquele palco lá. Às vezes tinha questão de ensaio durante o dia e show à noite, assim mesmo. Tem um ensaio durante o dia, vocês vão apresentar esse ensaio aqui à noite, e tinha que ser perfeito. Tu acreditas, assim, até avançando um pouquinho lá na frente, depois a gente volta assim, que essa sua disciplina com a dança, tu acreditas que isso ajudou também em relação aos teus estudos? Ajudou porque me deu determinação também, né? Porque quando a gente, por exemplo, a coreografia, você tem que pegar ela no 7-8 ali, tem que ser vral rápido. Muito rápido. Muito rápido. A coreógrafa, a audição é assim, a coreógrafa passa no máximo 2 vezes e você tem que refazer aquilo ali, o que ela fez, senão você tá fora. Faz parte do processo também pegar rápido ali, né? Então tem que acontecer, eu sempre tive isso. Não é igual aquele pessoal que fica assistindo 30 vezes o vídeo do TikTok pra aprender, não. Não. Graças a Deus eu fui bem ágil, sempre fui bem ágil em relação a memorizar os movimentos, então acho que ajudou um pouquinho, né? E aí quando você volta, você fica doente, e aí, tava ali doente, começou a pensar nas coisas, como é que foi que surgiu essa... Eu fiquei doente, e aí eu voltei a falar com o meu futuro marido, né? Com o meu atual marido, no caso. Que a gente já se conhecia antes. E aí eu tava doente, voltei de viagem, a gente começou a conversar. E aí começamos a namorar. Final de 22 para 23, né? Só que aí ele é fuzileiro, né? E aí ele foi movimentado em 23, começo de 23. Veio pra cá, pra Manaus. Aí eu falei, não, calma aí. Eu vou também. Já que não tá muito bom o negócio, é isso aqui, ó, eu volto a viajar e continuo nessa vida,
né? Ou eu vou buscar uma outra coisa e construir uma família. E foi o que eu falei, não, vou insistir. Ele não queria muito de cara, assim, que fosse de uma vez, porque era muito recente. Eu entendo o lado dele, mas eu insisti. Que bom que deu certo, né? Deu bom. Agora, uma decisão, né, antes de a gente continuar, foi uma coisa que sempre foi o teu sonho, né? Aquela coisa da dança e tudo, e de repente você se vê assim, cara, eu preciso tomar uma decisão agora, vai ser uma mudança radical, porque, por exemplo, aqui em Manaus não tem, né, essa questão de dança, por exemplo, essas oportunidades, isso é muito pra assim, lá mesmo. Mais né? Sudeste. É de lá que você abre as possibilidades, Sim. né? Então você se vê numa situação assim, poxa, eu vou constituir uma família e tudo, e ali nesse momento tu já começa a pensar nas possibilidades ou não, voltou a conversar com ele, tipo assim, não, vou casar, vou me embora e lá eu vejo o que eu faço. Olha, foi muito assim, muito doido. Não foi nada planejado. Planejado, né, galera? Na verdade, eu vim para Manaus para conhecer Manaus. E ele falou, não, vamos devagar, né? Eu deixei rolar, vamos devagar. Você vem para cá para conhecer a cidade, e depois você volta pro Rio e a gente vai fazendo as coisas devagar. E eu vim para conhecer e daqui nunca mais saí. Rapaz, veio uma vez só. Ficou, né? Foi, eu vim e arrumei até um trabalho dando aula novamente em academia, nesse período que eu estava estudando para poder conseguir pagar minha faculdade, que eu também faço faculdade. Tu ainda estava fazendo faculdade nesse processo? Eu estou finalizando agora, graças a Deus, faculdade de nutrição, que eu já tinha iniciado, né? Então, assim, eu não fazia ideia que eu seria uma guarda municipal um dia. Então, meu processo... E aí, para não perder o dinheiro, eu vou finalizar. Sim. Mas não pretendo trabalhar na área. Sim. Mas é o nível superior que você está fazendo, é esse, né? Isso. Não tinha outra graduação antes, não, né? Não, eu cheguei a iniciar a educação física, mas não finalizei. Mas é até bom, né, você finalizar o seu curso de nutrição, até porque... para questões de títulos mais à frente, ou pensar de repente uma possibilidade de um novo concurso mais à frente, né? Isso é importante, né? E aí, como é que foi isso? Chegou aqui, começou a conhecer a cidade, comeu jaraqui, comeu tucumã, começou a comer as coisas aqui, não gostou de nada, né? Gostei de tambaqui. Olha, tambaqui é uma delícia, gostei. E aí, como é que foi eu chegar aqui na cidade? Como é que foi esse processo até decidir assim, eu vou ficar? Então, o eu vou ficar foi depois que eu consegui. Eu cheguei, uma semana depois eu fui me matricular numa academia, porque eu gosto de treinar. Sim. Então eu falei, não, eu tô aqui, não sei quanto tempo eu vou ficar, vim só com passagem de vinda, não sei quando que eu vou voltar, vou pra academia. Cheguei lá, fiquei sabendo que estavam precisando de um professor de dança. Falei, pô, eu sou professora, me apresentei pra dona, a gente conversou e fechamos. E aí eu comecei a trabalhar em uma semana e meia, que tinha chego aqui, né? E aí foi aí que eu fiquei. Falei, não, tô trabalhando, eu vou voltar pro Rio sem trabalho pra quê? Né? Tu achou que aqui é mais de boa arrumar trabalho assim? Ou... Aqui é mais fácil. Aqui eu achei mais fácil. Muita gente fala isso pra mim quando chega Me aqui, falaram também. Não. Eu não sei por quê. Uma semana tá empregada, não sabe por quê, né? E aí tu começaste a dar aula lá de dança e tudo. Isso. Aí, como eu comecei a dar aula de dança e falei, quero ficar aqui no Brasil em si, né? No Brasil. Porque até então eu não tinha certeza se ia morar em Manaus mesmo. Porque a gente estava junto, mas não estava casada, não estava nada disso, né? Aí eu falei, não, vou começar a estudar para concurso, uma coisa estável. Tu já tinha ouvido falar de concurso? Como é que foi isso aí? Já, minha tia sempre me incentivou. Aquela... só que eu sempre ignorava, porque eu queria a dança. Aquela coisa, né? Sempre queria a dança. E aí ela falava, não, mas ela não falava nunca de área policial. Era sempre algo administrativo. Ela é servidora. Ela é servidora. Mas é sempre algo administrativo, né? Eu sempre achava um saco, né? Eu sou muito agitada, eu não sirvo para ficar dentro de escritório, nada disso. Já trabalhei com administrativo, como secretária, mas não sirvo. E aí veio o start, vou fazer um concurso. Aí veio rumores da PP, né? Daqui. Polícia, até hoje tá esses rumores. Tá, né? E aí eu comprei o curso ser aprovado para a PP. Comecei a estudar para a PP, fiz até raciocínio lógico, estudando, né, tudo. Do nada começou a sair rumores de guarda municipal. Aí eu falei, peraí, calma aí. O que eu faço? Continuo aqui na PP, estudando para a PP, ou mudo para a guarda municipal? E aí mudei, mandei mensagem para vocês, né? Migrei lá para o outro curso e comecei a estudar. E aí, fazendo a faculdade e trabalhando, né, dando aula de dança, estudando para concurso, só que aí eu pensei, eu não tenho habilitação.
Como é que eu vou ser guarda municipal se eu não tenho habilitação? Né? Não, na verdade, o edital nem pediu. Esse nosso edital, o próximo, acredito eu que vai pedir, mas esse nosso edital não pediu. Só que eu imaginei que fosse pedir. Aí eu já fiz logo A e B. Porque tava só notícias ali? Né? Aí eu fiz logo A e B, já tirei logo A e B. A habilitação. Caramba, meteu a cara logo. Foi com tudo, eu de uma vez só. Mas assim, tu tinha outras possibilidades de concursos, né? Tipo assim, áreas administrativas e tal. Você falou que é muito agitado e tudo, e você falou assim, cara, não vai dar muito certo eu migrar, eu tentar tribunal, alguma coisa do tipo, eu vou focar em carreira policial. E foi aquela oportunidade que apareceu, ou você já pensava, sei lá, uma PF, uma PRF, uma polícia civil, polícia militar, por exemplo? Tem aquela coisa de criança, né? Que às vezes, sou bailarina, mas olha, eu admiro aquela polícia. Acho bonito, né? Acha bonita ou não? Foi realmente... Não, na verdade foi a oportunidade. Se tivesse, no caso, aberto a PP na época, eu teria feito a PP, entendeu? Como eu vi que estava havendo muitos rumores e muitas ações para a Guarda Municipal, eu falei, esse aqui vai sair primeiro, então eu vou migrar. E eu queria algo já, né? Eu queria algo rápido, eu queria decidir logo a minha vida, para onde eu ia, se eu ia continuar, se eu não ia. E aí eu fiz o concurso. É porque você pegou já aquele pós-concursos que saíram do Amazonas, foi? Eu nem fiquei sabendo. Da Quando PM, eu cheguei, Detran, já tinha saído tudo. Já tinha, né? Eu cheguei no começo de 2023. Já tinha passado tudo. Mas aí, pegou uma ótima oportunidade. E aí, beleza, começou. Eu tô um pouco curioso para saber um pouco dessa tua rotina, né? Porque você dava aula e tudo, eram muitas demandas, era só uma academia que você tava? Como é que foi? Às vezes eu dava 2 aulas por dia e às vezes uma. Era cansativo porque dar aula é cansativo, porque você tem que fazer os movimentos junto com os alunos e na mesma intensidade, se não mais, né? Mas eu dava um jeitinho. Quando eu fiz a autoescola, a teórica, especificamente, eu tive que parar de estudar para concurso. As pessoas me perguntam, quanto tempo você se preparou? E assim, eu falo que eu parei. Eu comecei, mas eu tive que parar. Por conta da autoescola, que eu não estava dando conta. E aí, para não perder o dinheiro, ficar reprovada, eu falei, não, esses 2, 3 meses aqui, não tinha edital aberto ainda, só tava os rumores. Eu vou dar um tempo, vou fazer minha faculdade, trabalhar e a autoescola, né? E graças a Deus eu consegui tirar tudo, não fui reprovada em nada, fiz a prática e a teórica de uma vez só. E aí, assim que eu finalizei, eu já voltei para os estudos de novo. Esse tempo que você estudou pré-edital, foi mais ou menos quanto tempo? Você tem... Pré-edital? Isso, pré-edital. Eu acho que não passa de 4 meses, pré-edital. E aí, isso é muito importante a gente falar, porque tem muita gente que espera a publicação do edital, né, para estudar. E ali, no caso, você estava construindo uma base, inclusive, né? Porque você nunca tinha estudado para concurso. Olha, né? te falar, foi difícil, porque o meu ensino médio, além de ter bastante tempo, eu me formei em 2014, né? Que eu me formei no ensino médio. E não tive muita base. Não vou perguntar a idade aí, quantos anos. Não tem problema, não. Eu tenho 27. Você tem 27? Eu tenho 27 anos. Caraca, velho, passou novíssima no concurso. Não, Passei nada, tem gente de 18, aí eu fiquei, gente, se eu tivesse essa cabeça com 18 anos? Tem gente que entrou na guarda. Trabalhei ontem com um menino de 18 anos, eu falei, se eu tivesse essa cabeça com 18 anos, amigo. Olha, que legal. E aí você conciliava como essa rotina? Parou esses 3 meses, esse período da autoescola, e quando não estava na autoescola ali, voltou? Voltei. Como é que foi ali? Só que quando eu voltei, eu tive que voltar do início. Porque, como eu falei, meu ensino médio foi muito ruim, a base péssima. E o meu 3º ano, praticamente, eu nem estudei, porque eu fiquei doente também. Aí eu só fiz a prova no final do ano para poder passar, né? Para poder finalizar ali. Tanto que eu me formei depois que a minha turma se formou. Me formei 1 mês depois, né? Mas me formei, graças a Deus, sem reprovação. Fiz as provas, deu tudo certinho, né? Passei. Mas eu não tive essa base, aquela coisa que colégio militar dá, né? Que escola particular dá. Não, foi tudo público e bem ruinzinho mesmo, né? Então, quando eu fui ver, assim, coisa de básica, português, eu não sabia nada. Eu falei, que eu tô estudando inglês, espanhol, árabe, eu não sei, eu voltei depois disso. E matérias como direito, por exemplo, que não fazia ideia. Nossa, mas incrível que pareça, eu tive mais facilidade com direito penal do que a português, por exemplo. Eu acho que por ser muito agitada, tu conversava, tu viu o professor Ivo aqui falando, dar um tiro na cabeça, não sei de quem, não sei o que, aí fica só... Deve ser. Não, ou era muito amor ou muita raiva, porque às vezes o direito dá uma raiva na gente, também, né? Tem uma contradição, né? Tem um negocinho ali.
Cara, mas eu acho muito interessante isso, porque tu estudou então, praticamente 4 meses ali para edital, e foram mais uns 3. Foram 2 meses, não foram nem 3. Foi muito rápido, né? Quando saiu, eu falei, não acredito, porque eu imaginei que eu perguntei, né, para algumas pessoas, falaram, não, 3 meses Normalmente sai. é 3 meses, 90 dias, quando eu vi, 2 meses, eu falei, meu Deus. E eram muitas disciplinas, não. Gente, nossa. O pessoal esperando um guarda com português e matemática, só meio direito constitucional, legislação especial, gigante e tal, não sei o quê. Quando eu olhei aquele edital, eu falei, rapaz, bicho, essa prova aqui não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não, porque o pessoal olha assim, não, guarda vai ser tranquilo e tal. Pô, veio uma prova bem pesada. E aí, quantas horas em média tu estudava por dia assim, nessa aula? Muita gente me pergunta isso, eu falo, não tive hora, não. Era o tempo que eu tava livre. O tempo que tava livre. Eu dava aula de manhã, chegava em casa, era o máximo um banho, comia alguma coisa, sentava. E ia até a hora que dava. Se tivesse que trabalhar novamente, eu parava para poder trabalhar e voltava. Só parava mesmo para dormir. Sim, sim. E eu acho que para você que estava construindo essa base, não tinha tanto tempo, né? Porque você tinha, desde quando você começou a estudar até a prova, não levou nem 8 meses. Não, ali, né? não deu 8 meses. Então era esse tempo que você tinha, né? E como é que o teu corpo respondia a tudo isso? Porque também muda toda a tua rotina, né? É, bem cansativo. Eu fiquei viciada em café. Eu fazia até uns vídeos tomando café direto, porque era muito café. Eu tomei muito café nessa época do concurso, ó. Caramba, velho. Muito. E os treinos? Deu uma reduzida. Quando eu ia dar aula, né, eu aproveitava, fazia uns 40 minutos. Quando dava, né? Porque tem TAF também, né? Não pode... Né? Não tem como. Muita gente cai, né, por conta disso. Estuda e deixa o TAF pra... Sim, a gente fez um TAF simulado, inclusive você tava lá e tudo. Eu vi, assim, por exemplo, muitas meninas não conseguiam fazer a barra lá, né? Porque na barra de vocês vieram 30 segundos. Cara, como é que foi pra ti isso aí? Tu desenrolava de boa? Graças a Deus. Acho que é porque desde nós, sempre treinei, né? Então, acho que eu não tive essa dificuldade. Mas tu deve ter visto muita gente caindo, felizmente, ali no TAF. Olha, teve gente com 1 segundo. 1 segundo, mais 1 segundo a pessoa tinha passado. E eu ficava triste. Ficava assim. 29 eu ia ali. pra parte assim da frente. Tem até uma guarda, né, nova, que ela passou aqui. Quando ela saiu de lá, ela me deu um abraço. A gente é até amiga até hoje. E ela me deu um abraço tão forte assim que eu fiquei tão feliz, porque eu ia pra frente assim da barraca, né? Sim. E eu falava assim, não, continua, dando força para as meninas, né? E elas conseguiam, assim, quando eu vibrava demais. Legal. Não, a gente via, foi uma preocupação que a gente teve, né, quando a gente fez aquele TAF simulado, porque eu observava, falava, cara, bicho, tem muita gente que faz, sei lá, 10 segundos, cara, e veio muito puxado. Quando você olha provas como da PRF, por exemplo, são 15 segundos, né, então é mais de boa, né, você segurar, ainda mais pra mulher ali. Mas, cara, e como é que era a tua forma de estudar, que é outra coisa que a galera se pergunta muito, né? Sim. Como que os aprovados estudam? Eu sempre digo que cada um tem uma forma, sim. É importante saber disso, usar isso como uma inspiração, mas é bom se testar. Como é que a Heloísa aprendia? Tipo assim, tu estudava mais por videoaula, tu lia PDF, mesclava os dois, fazia questões, como é que era o teu método? O método Heloísa? Então, eu fiz testes, né? Porque como é a primeira vez, primeiro concurso, e sem base nenhuma de ensino, né? Eu fiz testes. Fui tentando ler, fui tentando só na aula, videoaula, e fui vendo como que eu estava aprendendo mais, né? Como que eu estava absorvendo mais. E foi nas videoaulas. Não me adaptei. Só quando era lei seca, né? Que não tem jeito, tem que ler, tem que massificar. Agora, nas aulas mesmo, era videoaula. Tu acelerava as aulas? Não, o que aconteceu? Eu só não gosto de... É muito estranho isso, né? As pessoas vão rir da minha cara. Mas acho que é por ser mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu botava o tablet ou o notebook ali no fogão e lavar a louça. Ou, sei lá, fazer alguma coisa, fazer minha unha. Eu não conseguia ficar sentada assistindo ali, não conseguia. Me dava sono, me dava um negócio, um tirico-tico que eu não sabia. Eu não sabia e não absorvia nada, não entrava. Agora, quando eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, eu absorvia. Tu conseguia eu não entendia por quê. Só sei que funcionou. Legal. Aí tu assistia a aula ali, consumia a teoria e fazia questões depois? Como é que era? Assim? Eu assisti bastante aulas no começo, porque eu não tinha base, não adianta fazer questão se eu não sabia nada, né? E aí, quando passou 3 meses, 4, e aí que eu comecei a fazer as questões. Eu demorei, aí eu segurei, falei, não adianta, eu vou olhar pra cá, não vou entender, não vou saber responder. Então, massifiquei bastante que eu podia nas videoaulas e na lei seca, né? E aí, depois eu parti para as questões. As questões foi o último caso ali, foi bem no finalzinho, bem próximo do concurso. E tu tinhas aquela questão de anotar, fazer resumos próprios ou não? Só assistir a aula mesmo? Como é que era? Tentei anotar junto ali, fazer
junto com a aula tentei, né? Copiar o que o professor colocava também tentei. Fazer o resumo da aula também no final também não funcionou nada. Eu achava que eu perdia muito tempo nisso. E aí eu falei, não tá funcionando. Vou só assistir a aula. Às vezes eu assistia 2, 3 vezes a mesma aula. Sim. E tu tinhas um planejamento que você fazia ali? Eu digo assim, vou estudar 2 disciplinas por dia? Ou como é que era? Tinha. Eu separava, né? De acordo com o que eu ia estudar. E ia 2, 3 no dia. Português, redação, que era bem próximo ali. Ainda tinha redação, né? Ainda tinha redação, mas não era redação. A redação vai deixar pro final, depois eu falo. Aí eu separava 3 disciplinas ali, 2, 3, porque às vezes eu trabalhava mais. Quando eu dava uma aula só, eu estudava 2. Quando eu dava 2 aulas, eu estudava... Quando eu dava 2 aulas, eu estudava 1. 2. Quando eu dava uma aula só, aí eu estudava 3. Porque eu tinha que mesclar com a rotina ali, né, também, né? E às vezes a aula mudava de horário também, então não era uma coisa fixa, assim, sabe? Às vezes eu tinha que mesclar. Aí foi bem assim, não foi nada fixo, engessado, uma fórmula. Heloísa, como é que você... Não tem. Era a forma que você conseguia levar, né? Eu vejo também, Luiz, que muita gente fica procurando essa fórmula mágica, esse método perfeito, né? Eu sempre falo pra galera, cara, cada um tem sua vida. Tem uma pessoa que vai ter que dar aula de manhã e de tarde, vai ter que estudar à noite. Tem gente que é babá durante o dia todo e tem que estudar. E graças a Deus eu não tinha, né, filho? Imagina se eu tivesse filho. É um pouco mais pesado ainda, com né? certeza. Então, e dentro das questões assim que você fazia, né? Tu tinha costume de ler os comentários ali também, ou tu ia só resolvendo na tora ali, uma atrás da outra? Não, não lia os comentários, não. Quando eu errava as questões, eu ia buscar onde eu errei, né? Pra poder aprender, porque se eu errei é porque eu não aprendi. Então eu assistia de novo a aula, ou então, nesse caso, como é uma disciplina específica, eu lia algum trecho, alguma coisa quando era lei seca, eu errei isso aqui. Entendeu? Sim, assim. Legal. E qual era a disciplina assim, que tu tinha mais dificuldade? Aquela que eu falasse, porra, essa daqui, dessa... Dificuldade? Assim, que Direito administrativo. É mesmo? É. Cara, tem muita gente que fala direito administrativo, eu acho tão legal. Nossa, mãe, até hoje eu ainda fico assim. No curso de formação teve um pouquinho de direito administrativo, eu fiquei assim, caramba. Até aqui estão me perseguindo. Nossa, E nas exatas, foi de boa? Tipo, caiu o raciocínio lógico? Não teve raciocínio lógico. Não teve, não? Graças a Deus, me deu um tempo, né? me ajudou. Teve informática, português, das básicas, eu acho que foi português e informática. Os direitos e a lei extravagante lá. A lei da guarda. Ah, tá, entendi. E no direito conseguiu desenrolar de boa e tal? Como é que foi a tua... Boa parte, porque também o professor ajuda muito, né? Eu não tô puxando sardinha, não, né? Não, pode puxar. Mas os professores ajudavam muito, né? Eu gostava muito de assistir o professor Ivo, você, o Tranquilaço, né? O Fernando, beleza pura e tal. Poxa, quando vocês falavam um do outro, então... dá uma motivada pra quem tá ali, ajuda, né? Você segura o aluno, né? Sim, sim. E era muito bom. E a redação? Redação. Se eu te falar que eu aprendi redação, a como fazer redação na aulão de véspera. Não, tá de sacanagem. Tô falando pra você, é sério. Eu dei graças a Deus. Quem era o professor? Foi de um vestibular. Foi o professor. Ele tem um nome diferente. A gente fez a parceria lá com o Proveste. Isso, ele tem um nome diferente, o professor, que eu esqueci agora. Eu vou lembrar daqui a pouco. Caramba, foi ali que tu... Ali. Porque tu não fazia redação? Eu nunca fiz, eu nem fiz Enem na minha vida. Eu nunca fiz redação assim. Fiz redação no ensino fundamental com aquela professorinha lá ensinando aquela coisa bem básica. Eu não sabia que era uma redação de concurso, de vestibular. Não era Dornelles, eu acho o nome dele. Dornelles, eu acho que é isso. Caramba, aí ele fez lá um esquema, como é que foi? O esquema que ele fez me salvou. Sério, eu tô te falando. Eu fiquei assim, receosa de fazer o aulão, porque era o dia inteiro e era antes da prova. Eu falei, será que eu vou ficar cansada de fazer a prova no dia seguinte? Mas não, vou. Aí paguei no primeiro lote ainda, né, filho? Paguei o primeiro lote. Foi esse lote, esse que me salvou que eu fui. Senão... E lá na redação, quando chegou, tu falou assim, cara, qual era o tema? Tu não consegue lembrar? Foi sobre inteligência artificial. Inteligência artificial. Aí tu pegou... A ética sobre a inteligência artificial, algo do tipo assim. E aí tu usou o esqueleto? Usei o molde que ele passou lá no aulão, foi o que eu usei exatamente na redação. Caramba, e a redação, assim, te ajudou na questão de pontuação? De pontuação, sim. Eu só no Objetiva. Como é primeiro concurso, eu não fiquei dentro das vagas de cara. Sim. Eu fiquei 250 alguma coisa, se eu não me engano. Quando veio a redação, eu fui para 230, 200 e alguma coisa. Já caí pra caramba, né?
para mais perto das vagas. Sim, sim. Aí depois veio o TAF, aí que eu entrei. Aí vai derrubando todo mundo, né? E aí, Luiz, é até importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que desiste antes mesmo, né? Tipo assim, o cara não bate... Pô, eu falo pra galera na área policial, acabou de iniciar um curso de formação da PRF, né? E eu tenho alguns alunos que foram pra lá. E eu tenho alunos, assim, que estudaram, tipo, coisa de 5, 6 meses pra PRF. E, tipo assim, os caras falam, cara, eu tenho um pouco tempo de estudo, mas eu vou lá, vou dar meu gás, vou dar meu melhor. E aí o cara lá no rabo da fila foi passando, foi pro TAF, um monte de gente caindo, não sei o quê. Hoje o cara tá no curso de formação, pô. Então a gente sempre fala isso também pro cara que tá estudando aí, pô, você, pro teu primeiro concurso, pro tempo que você teve, pra correria que você teve aí, no meio de tudo isso daí, pô, foi super bem, né? E acho que vai ter outro curso de formação também, né? Ainda tem uns excedentes aí. Tem o T2, a segunda turma. Ainda tem uns excedentes lá. São quantos ainda que ainda tem, sabe? 124, se eu não me engano. Né? Tá, legal. E nessa fase aí dos estudos aí, o maridão, como é que tava ali junto? Como Nada, ele me apoiou muito. Graças a Deus, ele me apoiou muito. A gente casou no período do concurso, né? Fiz o TAF. Tá, ele falou, ela já passou, agora eu... eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. mas ele tá fazendo isso pra te ajudar, né? pô. Ele me incentivou demais. Incentivou a estudar, pô. Agora tem que... Esperto, né? Tá certo. Eu faria a mesma coisa. Ele já é concursado, mano. Olha, eu só sei que eu cheguei de lua de mel e já fui pro curso de formação. O curso de formação começou em agosto, se eu não me engano. Eu cheguei de lua de mel no começo de agosto e já fui direto pro curso de formação. Foi bem assim, eu casei bem no contexto. Sim. Cara, voltando ali o resultado, como é que foi ver aquela sensação do nome ali? Nossa. Aquela ansiedade prévia, colocou naqueles rankings que tem antes, assim, que o cara fica ansioso e tal? Eu tentei até gravar, assim, mas o celular caía e dava um negócio assim, mas olha, é a emoção de falar assim, caraca, mentira, eu não tô acreditando que eu consegui. Mentira. E assim, é muito bom. É muito bom. Assim, ver que o sacrifício, né, valeu a pena, cara. Não, e passa um filme da sua cabeça, tudo que você já passou, todas as situações que você já viveu por conta de instabilidade financeira, nossa. É bom ter o salário certinho ali. Ótimo! Daqui a pouco tá vindo já. E, cara, depois disso vem, né, o curso de formação ali. Como é que foi? Tu já tinha tirado antes? Como é que foi ali? Peraí, pode falar essas coisas. Peraí, não. Assim, agora já passou a investigação social? Já tinha, mas era festim, né, que se fala, sim, né? Sim. Não foi a munição que a gente utiliza, não. Mas já tinha feito um tiro ao alvo, assim. Um tiro ao alvo ali, assim. No casa do vizinho, não, né? Não, num sítio, assim, como né? É que era? Como é que foi o curso de formação? Tipo, entrar ali, botar aquela roupa de aluno e tal? Foi assim, eu falei que eu ia dar o meu melhor. Eu falei, não, eu consegui até aqui, mas não basta só isso. Porque não é uma fase, né? E era eliminatório, né? E eu falei assim, não, eu passei, tô dentro das vagas agora, mas não é só isso, eu quero dar o meu nome, eu quero ser vista. E eu fiz. Falei, dei o meu melhor em tudo que eu podia. As pessoas ficam assim, quer se amostrar? Não é. É porque não sabe de onde a gente veio, o que a gente já passou, o que a gente já viveu, né? E tem muita coisa que não dá pra falar, né? Que é muito pessoal. Mas eu já vivi bastante coisa, já sofri bastante. Então eu falei assim, não, esse lugar eu conquistei, mas eu quero ser vista. Eu quero dar o meu nome, o meu melhor. Heloísa Moreira não vai ser Heloísa Moreira, né? E eu dei o meu máximo, graças a Deus, e consegui ser destaque dentro desse curso de formação, graças a Deus. Legal. E como é que foi também, Heloísa? A Guarda Municipal, nos últimos 2, 3 anos, passou por uma reestruturação, né? E vocês, né, vivenciaram esse processo, né? Tipo, tinha muita gente que não dava tanta importância, assim, à guarda, ao concurso. Cara, hoje tem gente procurando a gente, querendo o curso da Guarda Municipal aqui, cara. Como é que é essa sensação de viver isso? Saber que hoje a Guarda Municipal, por exemplo, vocês que viveram esse curso de formação histórico, você estava ali, sabe? Como é que é essa sensação aí também? É muito boa, muito boa. A gente, assim, quando eu comecei a estudar para esse concurso, eu não fazia ideia do que era. Nem imaginava que seria armado. Comecei a estudar para PP, sabia que seria uma polícia, né? Mas aí quando veio para a guarda, eu falei, não, é porque tá vindo primeiro.
Então eu vou fazer isso primeiro. Mas não era a intenção de ser policial, nada disso. Quando eu vi que começou a sair armamento, aí eu fiquei doida. No dia lá da véspera, né, do aulão de véspera, que teve a viatura da Romu, aquilo ali me arrepiou. Eu tirei foto, até foi com o Fernandinho e com o Murilo, né? Falei, a gente vai replicar essa foto aqui quando eu entrar pra Romu. Vamos. Porque minha meta é entrar pra Romu, né? Eu falei, que legal, operacional o curso lá, né? E assim, eu quero até, tenho certeza que ele vai assistir esse podcast, quero mandar um abraço aqui pro secretário Alberto, parceirão, gente boa demais, né? Tem que mandar um abraço pro meu prefeito também. Chefinho! Meu prefeito, alô, meu prefeito aí. Agradecer aí também, porque sempre foram parceiros, né? Assim, o prefeito sempre deu entrevista pra gente. O secretário veio aqui, inclusive. Tudo. Tu assistia tudo, né? O pessoal ficava ali muito motivado. Então, quero parabenizar aí o secretário Alberto, né, também o prefeito, por essa modernização, porque independente de questão política, cara, tem que ter muito culhão para fazer o que os caras fizeram, porque a guarda, né, tipo assim, muito tempo abandonada, muita coisa assim, concurso eu nem lembro. 74 anos, né, pra ser armada, né? Então, assim, ver hoje, assim, até a comunicação é muito legal, sabe, naqueles vídeos e tal, muito bacana, assim, eu admiro bastante, quero parabenizar aqui secretário aí por essa... E ele já tá falando, né, que, 2026, concurso de novo, né, concurso de novo. As pessoas me mandam mensagem, vai ter mesmo? Eu falei, o prefeito falou que vai. Rapaz, não, e agora a tendência, não tem como voltar atrás. Agora, o que vocês fizeram, agora não tem como, pô. Se voltar atrás, pô, desanda tudo de novo, né, então agora é só vitória, digamos. Não tem por que retroceder, né? E tá ficando bem legal e a segurança pública carece disso, Precisa. né? E nesse curso de formação de vocês, assim, o que eu sempre falo, né, que no curso de formação a gente aprende de fato a ser, né, ali, a conviver, viver esse dia a dia ali, óbvio que quando você vai pra rua é outra realidade, tudo, mas como é que foi o nível lá do curso de formação de vocês, os instrutores e tal, como é que era cada instrução pra você ali? Pra mim, que nunca tinha feito nada do tipo, era tudo surpresa, tudo novo, né? Eu falava assim, caramba. E tanto que eu prestei atenção do começo ao fim, né? Porque eu não entendia. Eu falei, se eu não prestar atenção, vai dar ruim, né? E tem que ter humildade ali, né? Também. Querer dar uma de, já sou fodão, né? Não tem porquê. Porque, além do mais, porque as pessoas são simpáticas com você, são pessoas boas, né? A maioria, assim, hoje eu conheço a maioria dos instrutores, né? Na época eu não conhecia, mas hoje eu conheço. São pessoas de bom coração, não tem porquê você, né, querer se engrandecer. E com o colega do lado a mesma coisa. Eu falo que a humildade sempre, respeito. Que no dia a dia vocês vão precisar disso, sim, né? da viatura ali. Você confia a sua vida ao seu parceiro, né? E tudo, né? E é uma coisa bem... e depois desse curso de formação, né? E vocês tiveram um tempo de espera ali, aquela ansiedade, né, Luiz? Porque quando acaba o curso você já quer logo atuar, mas tinha uma questão, eu acho, de ano de eleição, sim, porque orçamento. Foi ano de eleição, né? Aí tinha que ser 3 meses após lá, né? Após o prefeito ganhar, algo do tipo assim, né? Aí a espera foi agoniante, né? Só que aí eu vejo que o tempo que eu tinha antes eu não tenho hoje. Eu ficava assim, eu quero fazer. Tô com muito tempo livre, mas agora eu não tenho nem tempo pra respirar. Mas graças a Deus. Só que assim, eu ficava mandando mensagem pros instrutores. Que como eu tive um contato, criei um vínculo ali, né? Sim. Caramba, vai demorar? Vai chamar não? Vambora, eu quero trabalhar. Porque você já sabia que seriam chamados, mas tinha que esperar, né? E aí não tem muito o que fazer, né? Sim. Aquela espera e tudo, expectativa. Hoje todo mundo já tá armado, a galera do curso de formação, ainda estão Olha, eu não sei te dizer se tá todo mundo. Maioria. Porque vocês já foram habilitados no próprio curso de formação. Sim. Né? Mas aí tinha que esperar, no caso, a posse mesmo, que foi em fevereiro, né? Pra Polícia Federal liberar o porte. Né? Entendi. Então por isso que teve ainda uma espera ainda para todo mundo estar ali armado. Sim. Por conta do porte da Polícia Federal, que você tem que esperar a primeira posse para depois liberar o porte. Que já foi uma grande evolução, né? Já passaram a ter muitos guardas municipais aí. E como é que foi o dia a dia ali, quando começou ali, né? Quando de fato foi pra rua, né? Porque eu sempre digo, né? Uma coisa é curso de formação, outra coisa é quando... Foi engraçado, porque a gente tomou posse, né? Aí ficamos tendo algumas instruções de como seria, né? Sim. Porque a gente não estava uma ambientação, pode-se dizer. A gente não estava armado, né? Não estava com nosso armamento porque a PF não tinha liberado ainda o porte, a documentação. E então aí depois teve a liberação, né? Do porte. E aí eu fui uma das, graças a Deus, os primeiros 50. Eu vi o seu vídeo que apareceu na página oficial, não foi nada foi. recebimento. Graças a Deus eu fui na primeira leva ali, né?
E aí a gente recebeu o armamento, teve aquela cerimônia com o prefeito Sim. lá no Mirante. Tá, eu não sabia de nada, né? Tá bom. Aí o secretário, não, tem um pessoal que vai começar a trabalhar hoje já. A gente recebeu o armamento 2 horas da tarde, algo do tipo assim. Tá bom, vamos trabalhar hoje. Todo mundo vibrando. Todo mundo, tá. Aí terminou tudo, né? A minha chefe, que é hoje a minha chefe, a Queiroz, né? Uhum. Heloísa e não sei quantos, que são mais 15, né? Vocês estão de serviço hoje já. A gente pegou o armamento e dali a gente não foi pra casa. A gente foi pra rua. Dali a gente ficou. Já pegando viatura, aquela coisa toda. Foi assim, no Vral. E eu falei, caramba, minha vida continua no Vral, né? É sempre assim, mas eu fiquei feliz. Só na emoção, né? É, sempre assim. E aí, quando foi ali com os colegas, você sempre tem uma supervisão também, eu acredito, né? Na galera mais antiga ou não? Tem que ter uma... No início, né? É uma experiência, né? Que eles explicar passam os pontos ali, aquela Sim. coisa toda. A né? gente passou todas as viaturas ao mesmo tempo nos pontos que a gente faz hoje, né? Uhum. A chefe explicou tudo direitinho, né? Como que tem que fazer, como não fazer. Uhum. E tudo é vivência, né? A gente só vai aprender mesmo na vivência, como a gente tenha aprendido. Uhum. Mas no primeiro dia, assim, ela fez ali bem devagarzinho, né? Pra gente entender como funciona. Sim. Mas ainda assim, ainda emocionante, né? Sim, sempre é. E você ali ficou uma espécie ali de líder ali também Fiquei. no grupo, ajudar também, Também, pra né? Teve coordenar. isso, né? Cara, é uma responsabilidade, Fiquei, né? Tanto que quando, assim, ela falou, vou falar os nomes aqui, que serão os líderes, aí ela falou meu nome. O primeiro nome que foi o meu, né? Aí eu fiz uma cara assim, tipo, meu Deus, o que eu tô arrumando? Foi, assim, eu fiquei muito feliz pela escolha, né, por ter me escolhido, mas eu falei assim, que responsabilidade, são 15 cabeças na minha responsabilidade, se der alguma coisa, ela vai vir falar comigo, não é com eles, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo. Galera, todo mundo ali ajudando, né, também. Sim, pessoal, cada um fazendo a sua parte, né? Todo mundo com muita vontade de fazer dar certo e tudo, e vocês hoje, né, são, como eu falei, hoje vocês são referências, né, para as pessoas que estão, cara, tu não tem noção, velho. Eu tive que parar aqui um dia desses, porque falei, gente, o que tá acontecendo aí? Que tá um monte de gente me mandando mensagem querendo curso da Guarda Municipal. Não acabou de ter o concurso, pô? Não, porque já estão falando, prefeito falando não sei o quê, o secretário, eu tive que mandar mensagem pro secretário pra saber, secretário, qual é o planejamento de vocês aí, né? E ele sempre muito solícito, ele, não, a gente tá continuando trabalhando, pô, a gente vai botar pra fazer crescer o negócio, É o que ele né? fala, o trabalho não para. O trabalho não para, né? Então eu digo, então beleza, então vamos junto. E, cara, depois, hoje, o que você, caminhando aqui pro encerramento, o que você tira, assim, de lição disso, né? De todos os teus sacrifícios, porque como você falou, muitas vezes, né? Inclusive a gente precisaria de um podcast de, sei lá, umas 5 horas para poder tu falar realmente tudo que você passou hoje. Qual a tua sensação? Já caiu a ficha? Porque às vezes até demora, né? Porque, pô, eu passei tanta coisa e tal, eu tô numa cidade que não é a minha cidade, vim pra cá, enfrentei, encarei. Eu vi você muito determinada nos aulões, todos os eventos que a gente fazia, você tava lá, né, cara? Então, tipo assim, o que hoje, assim, qual é a tua sensação? Zé, caiu a ficha, parece que vai chegar em casa, porra, tem que estudar. Ah, não, já consegui. Não, hoje já caiu a ficha. Hoje, eu até faço vídeos brincando, né? Falando, hoje eu acordei não para estudar, para patrulhar, né? Mas quando veio a posse, demorou um pouquinho. Na posse, demorou um pouquinho para cair a ficha. Mas hoje eu já tenho, é de mim já. Eu sou guarda municipal. Daqui pra frente não tem polícia municipal, eu já ando nas ruas alerta, olhando pra tudo e pra todos. Já incorporou, já não sai daqui mais. Eu penso assim, eu falo até para alguns colegas e familiares, se eu tive outra vida, eu não sei, porque eu acho que eu nasci pra isso aqui, eu não quero sair dessa área policial, não quero sair de jeito nenhum. Eu vivo isso aqui como se eu já tivesse experiência de anos. Nem parece que eu já tive outras profissões na vida, porque eu faço com tanto afinco, com tanta vontade, que... E a pessoa que nasce no Rio, por si só, ela já é meio alerta, né? Então... E você olhar assim para trás e ver que, pô, deu certo esse processo, né? Você, por exemplo, passou de primeira, mas tem tanta gente, às vezes, né, que passa tantos anos, cada um com a sua história, obviamente. Você teve suas dificuldades e superou essas dificuldades, né? Qual o recado que você daria, assim, pra galera que hoje está começando a estudar, né? Hoje ainda eu recebi uma mensagem de uma moça que mandou mensagem perguntando sobre o concurso da Guarda Municipal. Qual a mensagem que você daria, principalmente para as mulheres, né? Eu imagino que também você deve ter passado por preconceitos, né? Em toda a tua trajetória e tudo. Qual a mensagem que você deixaria, principalmente para as mulheres que querem ingressar na área policial, né? Porque hoje a Guarda Municipal,
né? Já tá mudando até o nome, né? Polícia Municipal e tudo, é uma polícia já. E qual a mensagem que você deixa para as mulheres que hoje querem a carreira policial, que muitas vezes ouvem aí, né, esse tipo de comentários, né? Que não, polícia não é para mulher, que não sei o que e tal. Primeiro, assim, para quem tá começando, independente do sexo, né? Faça com toda a sua vontade. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não dê ouvido para as pessoas que podem falar, te criticar, te querer desmotivar, que não dá certo. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a estudar, eu nem contei para minha família, só meu marido que sabia. Eu não falei nada, não contei para ninguém, nem pro meu trabalho, não sabiam do meu trabalho que eu ia sair. Quando eu passei, eu não contei no meu trabalho. Eu fui contar no meu trabalho faltando semanas, assim, para poder começar o curso de formação, porque eu tinha que sair, né? Sim. Então, aí eu contei que eu tinha passado, mas não contei. Então, fiz, assim, o máximo de silêncio que eu podia para poder me resguardar, né? Porque as pessoas falam muito. A gente sabe que tem pessoas que querem o bem, mas tem pessoas que não, né? Então, eu me resguardei o máximo. Então, assim, não dei atenção para quem for falar alguma coisa e se joga. Foi o que eu fiz, eu me joguei de verdade. Eu abandonei tudo. Casa, família, o que tinha para trás para poder crescer na vida, para poder conquistar uma coisa fixa, porque eu tinha algo, tinha uma bagagem, mas não era uma coisa fixa, né? E eu queria algo palpável ali, porque um dia a gente envelhece, né? E como é que fica essa situação? Graças a Deus hoje eu tenho 27 e consegui acordar, né? Mas tem gente que acorda já é tarde, né? Já é muito mais velho. Se eu tivesse esse pensamento antes, nossa, eu ficaria muito mais feliz, né? Mas quem é novo hoje e tá ouvindo isso, né? Aproveite, né, a idade e se joguem com vontade, com força, faça mesmo. Não fique pensando em média porque as pessoas me mandam mensagem, qual é a média de corte? Isso aqui. Não pensa nisso, só estuda, vai, se joga que vai. O importante é passar, não fique pensando em média de corte que não rola. E sobre as mulheres, assim, tem dois, eu percebi nesses últimos tempos, que tem dois tipos de mulheres. Tem as mulheres que ficam, assim, envergonhadas, acanhadas por ser um meio masculino, né? E ficam com medo de se expressar, achando que não são capazes. E muito pelo contrário, elas podem fazer isso e muito mais. Eu tiro isso como pra mim mesmo, né? Porque eu fiz coisas que muitos homens, no curso de formação, por exemplo, muitos homens arregaram. Muitos homens não fizeram e eu fiz. E assim, não é porque eu sou a bambambam, nada disso, é porque eu botei minha cara a tapa e falei que ia fazer e fiz, né? Então, por ser mulher, as pessoas se acham, não vou conseguir. Negativo, se joga que tu vai. Frágil, não tem isso não. Nada disso, se joga que vai e dá pra fazer sim. E para as mulheres que assim, apoiam o lado machista. Eu enxerguei isso, infelizmente. Infelizmente, hoje isso ainda é pauta, né? Esse machismo ainda é pauta. Eu creio que um dia, espero eu, que isso não seja pauta na segurança pública, o machismo, né? Mas, infelizmente, tem mulheres que acabam, talvez sem perceber, apoiando isso. Porque elas falam, não faz não, porque é melhor que um homem faça. Eu ouvi isso, né? E eu fiquei assim, poxa, a mulher tá sendo machista, sabe? Por que ela não apoia uma outra mulher a fazer? Por que ela não faz? Por que ela não pega e faz? Só porque ela é mulher? Ou porque a colega é mulher, não pode fazer? Um homem tem que fazer? Não, faz também. Então, assim, mulheres se enxerguem capazes de fazer qualquer coisa, independente do que seja. Hoje temos mulheres comandantes, mulheres, né, lá em cima. Então, não tá naquela época mais, né? Não tem por que continuar nisso. Então, dá para fazer sim, e a gente consegue. Então não fiquem com medo, não fiquem com o pé atrás, se joga mesmo e vai longe, que eu vou adorar assistir. Eu amo assistir mulheres fortes, né, independentes, né, assim, adoro. Eu vi um dia desse, uma que se formou, né, no curso operacional da PF, né? Legal. E, cara, é incrível realmente com o poder que isso inspira outras mulheres, né? Eu tô dentro da polícia, assim, a gente vê muitas mulheres. Hoje a coordenadora do curso de formação da PRF é uma mulher, né? Então daí você tira isso que a gente percebe que principalmente na carreira policial, Luísa, tem isso, né? Não vou estudar porque parece que é uma área, assim, 100% homens ali que estão. E, cara, não, porque primeiro, eu até digo sempre, né? Eu acho que a mulher, pela disciplina dela, de enfrentar uma prova objetiva,
ela pode até, se a mulher quiser mesmo, ela vai pegar mais de 80% das vagas, porque a mulher ela é organizada, sim, né? Sim. Por natureza, disciplinada. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, pô, né? Tá fazendo ruim assistindo aula, pô. O homem não consegue. Não. O cara vai ficar meio perdido ali. E, cara, assim, e nesse processo, assim, né? Como que o ser aprovado te ajudou, sabe? Eu acho que isso também é importante a gente falar, porque hoje nós estamos aqui na região norte, plantando essa sementinha, né? E você vir aqui, esse é o maior troféu pra gente, né? Não é questão financeira, óbvio que a gente precisa pagar as contas, precisa Sim. pagar funcionário e tudo, mas quando a gente vê a realização, né? E você vê aqui o estúdio, né? Tem essa estrutura, a gente tem outra estrutura que fica no outro prédio. Como que isso aqui, essa entrevista que inclusive você está dando hoje vai incentivar outras mulheres, como que o ser aprovado também te ajudou ali, os professores, as programações, as aulas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque tem gente aqui que vai conhecer o projeto Sim. através dessa entrevista também. Olha, te falar que um dia, quando eu estava estudando, eu imaginei isso aqui. Eu imaginei, poxa, seria legal se eles me chamassem para conversar. Porque eu gosto desse negócio de mídia, né? Não sei se vocês devem perceber que eu faço bastante vídeo. Eu gosto, né, dessa área de mídia também. E eu falei, poxa, seria legal. E hoje eu tô aqui, né, assim, eu fico olhando, assim, as paredes, os fundos, né, que era ficava assistindo pela tela. E hoje eu tô vendo, assim, pessoalmente. Nossa, é uma emoção muito grande. E eu não estudei por outro curso, não comprei, foi só do ser aprovado mesmo. E eu não me arrependi, porque vocês deram um suporte do começo ao fim, né? Tanto no WhatsApp para poder tirar qualquer dúvida, quanto no próprio Instagram mesmo. Eu já mandei mensagem pro Instagram do professor Ivo, no particular dele, e ele me respondia. Na prova, vocês estavam lá na escola, que foi o local da prova, né? A gente tirou até uma foto, a gente se abraçou. Eu falei, caramba, eles estão aqui, isso é muito legal. Sentir essa presença, né? Parece que a gente está abraçado, né? Respaldado. Pô, eles estão... Isso ajuda. Pode parecer que não há, tanto faz, não é. Isso ajuda, dá uma motivação. E quando eu cheguei lá no dia da prova, nervosa, né? Aí eu falei, caramba, eles estão aqui, vocês deram um abraço, a gente tirou foto, aquilo deu uma acalmada, sabe? Foi muito bom isso. No TAF é a mesma coisa, vocês estavam lá também, e assim, sempre presente, isso é muito importante. Talvez, não sei se vocês sabem, mas isso para o aluno, para a pessoa que está fazendo o concurso, essa proximidade que vocês têm é muito importante, ajudou bastante, foi muito importante mesmo. Legal. E a gente tem essa sensação, né? Quando a gente encontra o aluno, né? O aluno vem, abraça, fala com a gente assim, professor, o senhor é muito mais meu amigo, porque eu fico o dia todo lhe assistindo, né? Verdade. Você fica aquela aula ali, parece que você é um amigo próximo, né? Porque, dá pra perceber até quando cortou o cabelo, né? O cara fica assim, pô, professor e tal, pô, que legal e tal. Não, professor, o senhor é meu amigo. Eu digo, sou, pô, e tal, estamos aqui juntos, né? Porque realmente, ali, principalmente estudar online, né? Tem esses seus desafios também, né? Como você falou, uma pessoa que não consegue ficar quieta assistindo a aula. Não consigo. É um desafio, né? Você tá ali. Tem que ter uma disciplina, né? Como é que você vencia isso? Também tem gente que tem muita dificuldade, cara, assim, de estudar online. Tem gente que fala assim, pô, professor, eu quero ir pro presencial. Eu digo, pô, não vou abrir turma presencial nesse concurso. Pô, professor, é que eu não consigo estudar online. Tem gente que, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Na verdade, eu prefiro, porque aí a gente tem uma flexibilidade de horário. Eu prefiro. E assim, como que eu fiz isso, né, pra dar certo? Foi fazendo outras coisas, assistindo a aula junto. Porque quando eu assistia a aula, só a aula, eu não fixava, né? Sim. Então, assim, eu acho que quem tem essa dificuldade tem que arrumar estratégias para poder conseguir absorver o máximo do conteúdo ali. Show de bola, show de bola. Luísa, nosso papo tá muito legal, muito bacana, e eu gosto de encerrar o papo quando ele tá assim, porque pra ficar aquele gostinho de quero mais, e ela voltar de novo, né? Tem a parte 2, né? Que a gente tá começando a fazer as partes 2 agora dos podcasts e tudo, mas... Posso só falar claro, uma coisa? Vontade! Voltando ao assunto lá da área ali do machismo, graças a Deus, na liderança, né, da guarda, eu não enxerguei isso. Graças a Deus, eles dão muita oportunidade para mulheres. E isso é importante enfatizar, porque tem muitos comandos, muitas instituições que não dão essa liberdade, que não dão essa oportunidade para as mulheres. E na guarda de Manaus, não, isso não acontece. Olha, tanto que no caso, agora eu tô sendo líder de equipe, né? Sim. A minha chefe é uma mulher, né? Então, assim, tem essa oportunidade, isso é muito legal. Eu queria parabenizar a instituição. Parabéns. Porque isso é muito importante, faz muita diferença. Cara, eu ia justamente falar sobre essa parte pra gente finalizar, né? De como é que tá sendo a tua carreira hoje, né? Tipo, como é que você enxerga, existe hoje um plano, né, de crescimento, se você pode chegar a um posto
né, de chefia, aquela coisa toda, né? Porque muitas vezes, como você falou, né? Muitas vezes não tem aquela coisa de possibilidades, né? De você um dia vir ser um chefe, um comandante, eu não sei como é que diz o nome lá na guarda, mas hoje como é que tem sido para você? Hoje você está inteiramente dedicado a esse projeto, você hoje está exercendo um cargo de liderança lá? Isso, eu sou líder de equipe, né, lá de onde a gente trabalha, na área que a gente trabalha, mas tem mais 2, né? Porque a gente trabalha um dia e folga 2. Então, nos dias de folga são outros líderes. Mas tem uma chefe que é a chefe dos 3, né? Que é a Queiroz, e é assim que a gente trabalha, né? E tem essas oportunidades para você crescer, assim, ser chefe? O secretário mesmo, de vez em quando a gente conversa, assim, né, todos os novos guardas, ele fala, não, eu quero mesmo que vocês vão fazer cursos, quero vocês como caveira, fazer curso operacional. Eu já vibro logo, né? Porque eu quero fazer. Sim, você quer ir para a área operacional, tô sabendo aí. Eu gosto. E ele fala mesmo que pode ser mulher, pode ser o que for, que o secretário, ele dá essa oportunidade mesmo. Tanto o secretário quanto os chefes abaixo também. Eu nunca tive empecilho nenhum por ser mulher dentro da guarda em relação à liderança, à chefia, nada. Eles dão uma oportunidade, eles falam, um dia pode ser vocês, um dia pode ser você. Eles falam isso, né, pra gente. E isso é muito legal. Pô, legal. Parabéns, então, aí, mais uma vez ao secretário, né, que tem feito aí essa diferença aí, né? Então, Heloísa, para a gente concluir aqui, né, eu queria que você deixasse aí agora uma mensagem para todos os concurseiros. Você já falou das meninas, né? Falou da galera que está estudando. Acima de tudo, aquela galera que está aqui na região, né, tem muita gente que nos acompanha aqui do Amazonas, Roraima, o pessoal da região norte. Você, como uma pessoa que é do Rio, talvez tenha percebido isso, que lá para o Sudeste, Nordeste, a galera é muito forte em ramo de concurso. A galera estuda muito antes do edital. Aqui, o pessoal, a gente ainda tá tentando mudar essa cultura, acorda, estuda antes e tal. Então eu queria que você deixasse uma mensagem sobre isso, principalmente por ter visto também a realidade de como é lá no Sudeste, né? A galera como estuda forte, né? Para se preparar, porque por mais que o concurso da guarda saia em 2026, nós temos várias oportunidades agora, em 2025, de concursos aqui no estado do Amazonas, né? Em que essas pessoas podem aproveitar. Então, com base na tua experiência, queria que você deixasse aí uma mensagem. Agora, olhando para essa câmera aqui, né? Pode mandar um abraço para quem você quiser. Agora essa câmera é sua. Fique à vontade e dê aquela palavra aí para incentivo motivacional para a galera que está estudando ainda para os concursos. Ai, meu Deus. Então, né? Primeiro, humildade sempre. Não dá para subir na vida pisando em ninguém. Isso eu sempre falo. E eu nunca fiz isso, de subir pisando em ninguém. Eu acho que isso que faz ser gratificante. Não adianta você chegar lá em cima se você pisou em alguém. E para quem é daqui, estudem, porque a galera de fora tá vindo tomar a vaga de vocês. Eu sou do Rio, tô aqui, né? Então, assim, não perca tempo. Estude, não espere edital abrir. Comece a estudar agora, já se visualiza lá na frente. Quando eu estava estudando e teve o aulão de véspera, eu me visualizei lá na frente, já estando com a minha boina preta, com o meu uniforme da Romu, e isso vai chegar um dia. E graças a Deus eu estou aqui no caminho e eu já visualizei, eu sei que vai acontecer. Então, confia, bota Deus na frente, humildade, respeito, não pisem em ninguém, não diminua ninguém, que vocês vão chegar lá em cima. Confia e continua, estuda e acredita que vai acontecer. E, rapaz, vai lá bonito aí. Já pode contratar já para mentora aqui. Ó, o que tu dá aula, hein? Vai ser a nossa coach aqui também, né? Nossa! Olha só, Heloísa, pô, primeiro te agradecer mais uma vez, né, pô. Tua agenda da mulher é difícil, meu irmão. Essa mulher, ó, tô tentando aqui, ó, rapaz. Não muda, não. Parece que a mulher é líder, pô. Tá explicado, é muito trabalho aí, ó. Ô, secretário, pô, dá uma liberada aí, a bichinha tá sugada, hein? Então, não, me dá trabalho, me dá mais. Não, eu tô brincando, mas pô, obrigado aí. Você de pronto aceitou o convite, né? Nós estamos recebendo agora também durante a semana vários colegas guardas, né, que tomaram posse agora. Então, eu só te desejo sucesso na sua caminhada. Tenho certeza que com a tua dedicação, com a tua disciplina, tenho certeza que essa história aqui, um pouco da história que você compartilhou conosco, mas vai ter outras oportunidades, com certeza, de você vir aqui conosco, né? Quem sabe, né, nos ajudar aí nos projetos da guarda aí do futuro, aí em breve, né? Te desejo sucesso, tenho certeza que você vai ser uma menina vai crescer muito lá na guarda, e a tua história vai poder incentivar. Eu queria que você deixasse também aí tem uma rede social que você Instagram. É pública ali, que a galera pode seguir. Qual é o Instagram? É Heloísa_Moreira. A galera vai botar aí na descrição Heloísa_Moreira, __.
Heloísa Moreira. É só botar Heloísa Moreira que vai aparecer. Que vai aparecer. Muito bom, excelente. A gente vai divulgar também no nosso card lá de divulgação desse podcast. Então sigam lá a Heloísa. Tenho certeza que ela vai responder vocês lá, tirar as dúvidas aí da carreira, dos estudos dela. E aí, de certa forma, você também ser inspirado para estudar para esse concurso. Então, Deus abençoe você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Parabéns, né? Obrigada. Que você possa realizar seus sonhos ali. Manda um abraço pro esposo lá também, né? Que eu tenho certeza que foi alguém que te incentivou muito aí nessa caminhada. E é uma conquista da família, né? Eu sempre digo que o concurso público nunca é uma conquista só sua. É uma conquista da família, porque todo mundo vai usufruir dos benefícios que vem depois também, né? Sim. Então, importante, né? Já dá pra dividir conta e tal. Né? Já tá acontecendo. Já as unhas, o cabelo já faz com o seu próprio dinheiro. Então, né? A parte ruim. Então, é isso, gente. Essa é a nossa querida Heloísa, Guarda Municipal de Manaus, né? Agora, policial municipal, né? Já vai também, esse nome aí já tá sendo aprovado. Eu acho que já tá, né? Tá nos trâmites aí, né? Eu acho que vai ser muito parecido com o que aconteceu com a Polícia Judicial, né, dos tribunais, né, que não tinha o nome de polícia, e depois nesses trâmites aí burocráticos, né. Isso é importante, inclusive, para a população entender. Porque muita gente fala assim, é guarda, mas o que você faz? Guarda vai multar? Você pode fazer isso? Você não é polícia, assim, aí fica complicado. Não é nem nomenclatura, ego, não é isso. Sim, para a população entender. Sim, segurança pública tem que ter isso aí mesmo, né. Então, polícia é polícia e pronto, né, acabou. Então é isso, gente, muito obrigado. Se você gostou dessa entrevista, cara, compartilha com alguém, compartilha com um amigo, deixa aquele like aí mais uma vez para ajudar o canal se você ainda não deixou o seu like. Deixa um comentário também importante pra gente, saber aí o que você achou da entrevista, pra gente sempre melhorar aqui também. E olha só, um dia vai ser você que vai estar aqui. Um dia você vai estar aqui nessa mesa, sendo entrevistado, falando da sua preparação. Creia nisso, confie em Deus, tenha fé, tenha foco, tenha muita força. Eu sei que não é fácil essa caminhada. Eu tenho certeza que a Heloísa teve uma história aí de muitas superações. Vocês estão olhando para um cara que também, se eu começar a contar minha história aqui, até o cara da Procura da Felicidade vai chorar. Então, e a Heloísa também, né? Se ela contar a história dela toda, tenho certeza que a gente vai sair daqui carregado. Nossa! Mas é isso, gente. Eu sei que você vai chegar lá também. Não deixe de conhecer os nossos projetos, os nossos cursos. Você que quer estudar para a Polícia Federal, PRF, você que quer estudar para Tribunal de Justiça, concurso de Assembleia, Guarda Municipal de Manaus, enfim, acesse o nosso site seraprovado.com.br e siga também a gente lá no Instagram, ser_aprovado e também @Mateus_Santos, tá? A Heloísa deve estar lembrando da época que ela assistia essas coisas. E era exatamente assim. E hoje ela tá aqui, tá bom, gente? Então, é isso. Obrigado mais uma vez, querida. Imagina, Deus abençoe você. Bora vencer, né? Bora vencer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.